fundamentais, que é o curso que eu estou dando de algum nome, interações fundamentais, eu estou na parte de eletrofrágil. Só interação prática. Só interação, só eletrofrágil. Como é que eu tinha uma questão que eu vou fazer isso? Uma vez de carinho, não era. Estão fazendo os exercícios, a avaliação que eles estão fazendo, vão entregar de sexo. Bom, então, vamos começar. Bom, então, das outras vezes, a gente já estava iniciando, já estava trabalhando com a relatividade do espaço de Higgs. Na aula passada, nós trabalhamos um boost de Lorentz genérico, né? Um boost com a velocidade em 3 componentes, né? Ao longo de cada direção. Vemos as propriedades gerais da matriz que faz a transformação de Lorentz. Começamos assim, nós temos um exemplo, eu acho que a gente começou, pegou o exemplo de um tensor no espaço de Minkowski para começar a observar qual é o conteúdo dele. Então, por exemplo, nós observamos que dentro de um quadro vetor, se nós pegarmos um quadro vetor VI, dentro desse quadro vetor, nós colocamos uma componente, que é a componente temporal, e na forma contravariante deles, nós colocamos as componentes do vetor euclidiano, a parte euclidiana do quadro vetor. E, claramente, abaixando o índice, né, devido a método, então, o vetor na sua forma covariante, ele é o V0 embaixo, o V0 em cima, é o VI embaixo, é menos o VI em cima, que é menos o VI. Então, tínhamos visto que essa notação, essa ela vai para qualquer vetor. Aí, porém, tínhamos visto que se nós considerarmos as derivadas, as diferenciais das coordenadas, elas seguem o mesmo padrão. Então, dx'mi é CDT dx, né? Dx'mi é CDT menos dx. E os operadores de derivada. Nós temos visto os operadores na forma, né? Os duais seriam a derivada dI. Esse objeto aqui é derivar em relação a xi. Nós temos entendido por quê. E esse objeto aqui, então, ele é C, ddt, e o operador de gradiente. E o dmi, a derivada na forma contravariante, é a derivada em relação à coordenada na forma covariante. Então, isso aqui é CDT menos gradiente. Então, isso aí estava mais ou menos sedimentado. Aí, na aula passada, nós começamos a ver como introduzir, né, vetores. Né? Então, nós vamos chamar vetores euclidianos, né, vetores do espaço euclidiano,
dentro, né, de quadro de vetores. A gente observa, então, que no espaço de Minkowski, nós temos uma espécie de um múltiplo. Nós colocamos no mesmo objeto, né, um escalar, do ponto de vista das rotações. Se eu fizer uma rotação nos eixos, né, esse V0 é uma componente temporal, então ele não percebe a rotação. A rotação tridimensional, o SO3, está aqui. Então, o quadro vetor do espaço de Minkowski, ele já mistura objetos que têm características distintas sobre o grupo de rotação. V0, né? V0 é um escalar, né? Escalar. Vou colocar assim, a representação da representação V0 é SO3. É um escalar de SO3 e o vetor, e o V, né, ele pertence à representação tridimensional, que é a representação 1 de SO3. Vou colocar essa representação J igual a 0. SO3, esse cara aqui pertence à representação J igual a 1. SO3, o número de componentes de uma dada representação é 2J mais 1. A multiplicidade é 2J mais 1. Certo? Então, nós começamos a observar que no espaço de Minkowski, né, já há uma certa unificação. Eu começo a misturar objetos que, do ponto de vista da rotação, têm spins distintos. Esse objeto aqui, do ponto de vista do SO3, ele é um escalar, então tem spin 0. Esse objeto aqui, do ponto de vista do SO3, ele tem spin 1, ele tem 3 componentes, 2J mais 1 é igual a 3. Então, esse objeto aqui é um vetor do ponto de vista das rotações. E vamos começar, então, a ver o que vai acontecer com os tensores em geral. Nós temos visto na aula passada, por exemplo, um objeto desse tipo. Suponhamos que eu tivesse um objeto assim, um objeto TI com um índice contravariante e um índice covariante. Do ponto de vista do espaço de Minkowski, isso é um objeto que tem dois índices, um contravariante e um covariante. A transformação de Lorentz dele vai ser esse índice aqui, segue o padrão de contravariância, vai ser lambda mi kappa. Esse índice aqui segue o padrão de covariância, então vai ser lambda a menos 1 transposto mi lambda. E aí aqui eu vou ter T kappa lambda. Então, se eu fizer uma rotação tridimensional, uma rotação do espaço, uma rotação de Lorentz, uma transformação de Lorentz, então, esse tensor aqui, as componentes dele vão se transformar com essa configuração. Eu acho que na aula passada eu tinha dado um exemplo explícito, foi, eu acho que a gente pegava um tensor que dava as componentes, uma das componentes do tensor e mostrava que com transformações de Lorentz nós gerávamos em outro referencial componentes que não estavam presentes no referencial de partida. Então isso aqui seria a lei de transformação desse tensor. Se eu pegar, por exemplo, o tensor, pegar um tensor agora com 4 índices, vamos dizer que eu pegasse um objeto R, mi, kappa, lambda. Se eu fizer a transformação de Lorentz dele, então cada índice ele é afetado pela rotação como se fosse um vetor independente. Então esse cara aqui ele vai com lambda, mi, rho. Esse cara aqui vai com lambda, mi, sigma. Esse cara, esse índice kappa é covariante, então ele vai com lambda menos 1 transposto kappa tal. E o lambda vai com lambda a menos 1 transposto tal lambda ômega. E aqui eu vou ter o meu tensor R, rho, sigma, tal. Então essa é a lei. Dessa forma nós transformamos as componentes de tensores em geral no espaço de Minkowski. Nós vamos aprender posteriormente, né, vamos fazer os espilores, né, vamos entrar com a representação espilorial. O que são espilores no espaço de Minkowski? Aqueles spins seminteiros no espaço de Minkowski. Nós vamos falar isso posteriormente quando a gente for falar das representações do
notórias, e depois também, quando vamos estudar a equação de Dirac, que descreve a representação relativística e quântica. Galera, por enquanto nós vamos só de objetos bosônicos, objetos pequenos espinhos, com índices, né? Então, esse objeto aqui, por exemplo, esse tensor, né? Suponhamos que deixa eu apagar aqui, se eu pego um tensor de rank 2, se nós pegarmos um tensor de rank 2, pode pegar um tensor desse tipo TMI, genérico. Então, eu estou bem colocado. Genérico. Então, ele vai poder ter os seguintes índices. Ele vai poder ter índice T00, vai poder ter componente T0I, componentes TI0 e componentes TI1. Então, esses são os componentes desse objeto. Aqui, ele tem duas componentes temporais. Então, esse objeto aqui se transforma como um escalar de S3. Esse objeto aqui, ele não vê as notações tridimensionais. Então, esse objeto aqui, eu vou grafar ele como sendo a representação zero de SO3. É um escalar de SO3. Esse objeto aqui, ele vê os três índices espaciais. Ele tem I, J e K. Então, esse objeto aqui, ele tem três componentes. Né? São tem três componentes de natureza vetorial. Ele tem uma projeção em X, em Y e Z. Então, ele se comporta como um objeto espinho, com três componentes. Essa é a mesma coisa. Se esse tensor fosse simétrico, TI0 seria T0I. Se ele fosse antissimétrico, um seria menos o outro. Mas ele é gerante. Aqui tem outro espinho. E esse cara aqui é um TIJ. TIJ, 3 vezes 3, 9. Então, esse objeto aqui, do ponto de vista de SO3, vamos pensar no espaço euclidiano. Quais são as componentes de spin dele? Esse objeto aqui, ele tem 9 componentes. 3 vezes 3, 9. Isso aqui pode ser 1, 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Ele tem 9 componentes. Mas quando eu faço uma rotação, como é que esse objeto percebe uma rotação agora no espaço-tempo? No espaço euclidiano. Estou mostrando no espaço menor. Estou no mundo da mecânica quântica, no mundo da mecânica galileana. Estou falando do espaço tridimensional euclidiano. Como é que uma transformação de SO3 atua nesse caso? Então, esse objeto aqui é uma matriz 3x3 de 3 dimensões. Tem 9 elementos. Toda matriz, né, eu posso decompor numa parte simétrica. Então, eu vou pegar esse objeto aqui, vou decompor nessa parte TJ, mais TJI sobre 2, mais TJ menos TJI sobre 2. Tá? Então, o primeiro pedaço é uma matriz simétrica. E assim, então, esse objeto pode ser escrito como sendo uma matriz antissimétrica. Vamos chamar isso aqui, vou chamar isso aqui de A e J. Né? Vamos chamar isso aqui de uma matriz SIJ. Então, é uma matriz simétrica. Tá? Então, toda matriz, em qualquer espaço, pode ser decomposta em uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. A parte antes, eu estou em 3 dimensões. Está todo mundo acompanhando? Se vocês quiserem bloquear, porque aí a gente fala junto para você não ficar muito atrás. Tem umas questões aí que você baixa que ele acha na dimensão que você está. Então vamos lá. Do ponto de vista das rotações, esse objeto aqui tem dois índices. Então a gente olha para ele, aparentemente ele é um tensor. É uma matriz antissimétrica 3x3. Quando a matriz antissimétrica 3x3, né, ela tem 3 elementos. Tá? Então eu posso pensar assim. Ela vai ter o A12, A13, A23. O resto são todos os próprios primeiros a menos de sinais. Então, toda matriz antissimétrica, eu posso sempre escrever dessa forma. Isso aqui é uma matriz A e J. Esse índice é espacial. Esse índice é espacial. Então, eu posso descer os dois índices simultaneamente, sem trocar de sinal. Isso aqui é um A e J. E esse objeto aqui, eu posso escrever em termos de função diretiva. Toda matriz antissimétrica é equivalente a um vetor. Chamado de um vetor veicular. É uma matriz que eu posso escrever
desse módulo. É 3 por 3 e ela é antissimétrica. Então a diagonal dela é 0. Aí o elemento 1, 2 dela vai ser 1, 2, 3, vai ser V3. O elemento 1, 3 vai ser menos V2. Aqui vai ser menos V3 por antissimetria. E aqui o elemento 2, 3 vai ser o V1. Então aqui vai ser V2 e aqui vai ser menos V1. Então a gente vê que toda matriz antissimétrica é equivalente a um vetor. Então o conteúdo dessa matriz, na verdade, é um vetor. Se é um vetor, são 3 componentes. Se são 3 componentes, esse objeto aqui, então, ele tem spin 1. Corresponde a uma representação de 3 dimensão 3, do grupo é só 3. Então, esse objeto aqui, ele tem spin 1. Então, esse DIJ, como a gente já está vendo, ele tem esse spin 1, o conteúdo dele é esse spin 1 do AIJ. Tem esse spin 1. São as 3 componentes do vetor que residem aqui. Se eu pegar agora a parte simétrica, posso dizer, então a parte simétrica desse tensor, SIJ em cima é o SIJ embaixo. Mas agora, toda matriz simétrica tem um traço. Em geral, ela tem um traço. São os elementos da diagonal. E a gente sabe que o traço de uma matriz simétrica é invariante por rotações. Por SO3. Quer dizer, quando eu pego essa matriz aqui, faço uma transformação de SO3 nela, faço uma rotação, então isso aqui é RIM, RJM, SMM. O que é isso? Isso aqui é o efeito, né? Quer dizer, efeito de SO3 sobre o tensor SJ. Essa transformação, ela pode ser escrita desse. Então, agora, se eu pegar I igual a J, vamos pegar o traço desse tensor. Quem é o traço de S' e J? O traço de um tensor é a soma dos elementos da diagonal. Então, é fazer S' e I. Isso é o traço. Então, o J é igual a I. Então, eu vou ter I, M, I, M, S, M. Isso é o traço. Mas, se aquela matriz R pertence a SO3, o que é uma matriz de rotação? É uma matriz ortogonal. Esse objeto, essa relação que está aqui, é o R menos 1. Quem é essa relação aqui? Essa relação que eu posso escrever assim, ó. R transposto MI R e N. Eu estou fazendo o produto de uma matriz que está transposta pela matriz. Mas como essa matriz é ortogonal, a transposta é a sua inversa. Então isso é o R menos 1. Por quê? Porque R é uma matriz de SO3. Confundir quem está copiando. Então eu fiz uma transformação de rotação sobre as componentes desse tensor. E como essa transformação R, ela é uma transformação de SO3, é uma matriz de rotação tridimensional, ela é ortogonal. Então isso aqui me dá o delta de MN. Se isso aqui me dá um delta de MN, significa que isso aqui é um delta de MN, então isso aqui é o SMN. Então, a gente mostrou que S' e I é igual ao SMN. Mas esse índice é saturado, então é a mesma coisa que o S e I. Então o que a gente mostrou no final do dia? A gente mostrou que uma matriz simétrica, se ela sofre uma rotação, o traço dela não muda. O traço dela é invariante de rotação. Então, o traço dessa matriz, ele não muda sobre rotação. Então, dentro dessa matriz, existe algo que não vê a rotação. Apesar da matriz ver a rotação, ela se transforma, mas o traço dela não se transforma. Então, vamos fazer o seguinte, uso desse
relação. Toda matriz simétrica pode ser decomposta numa soma. Então, eu estou usando aqui que toda matriz simétrica é uma matriz simétrica S e J. Isso vale em qualquer dimensão. Toda matriz simétrica pode ser decomposta numa soma de uma matriz simétrica de traço nulo mais aqui a parte do traço. Nesse caso, eu tenho 3 dimensões, eu boto aqui 1/3 do traço de S vezes delta e J. Então, se eu tirar o traço daquela relação, eu tiro traço de S e J, que é o traço de S e J aí. Traço de S é igual ao traço de S tio, mais o traço da identidade é 3, então 3 por 3 dá 1, mais o traço de S. Então, essa decomposição aqui, ela me mostra que a matriz S tio, ela é uma matriz simétrica de traço nulo. Então, com isso, eu realizo essa afirmação que eu falei para vocês. Toda matriz simétrica pode sempre ser decomposta na soma de uma matriz simétrica de traço nulo mais uma matriz proporcional à identidade. E essa matriz que é proporcional à identidade, ela carrega toda a informação sobre o traço. Quer dizer, se uma matriz é simétrica, ela, então, eu tenho 3 dimensões. Uma matriz simétrica tridimensional, ela tem 6 componentes. Né? Toda matriz simétrica, uma matriz simétrica em n dimensões, ela tem n mais 1 sobre 2 componentes. É o número de elementos de uma matriz simétrica n por n. Essa tio, ela perde um elemento, porque ela não tem traço. Então eu jogo a informação do traço dessa matriz para cá e deixo essa matriz aqui sem traço. Certo? Essa é a ideia. Então, por que eu estou fazendo tudo isso? Pela seguinte razão. Nós identificamos que dentro da matriz simétrica eu tenho um objeto que é invariante de rotação, que tem spin zero. Então ela guarda dentro de si. Então eu estou dizendo isso aqui, que eu vou pegar essa matriz S e J e ela vai ser decomposta numa matriz simétrica de traço nulo mais 1/3 do traço da matriz vezes a matriz identidade, delta e J. Bom, e esse objeto aqui, ele é o invariante por rotações. Então, é uma parte da matriz essa que é invariante por rotações. Então, ele tem spin zero. Ele tem uma única componente, o traço é um objeto, é um spin zero, é um escalar. Essa matriz aqui tem 6 elementos. Então, agora, essa matriz aqui é simétrica de traço nulo. Uma matriz simétrica que tem 6 elementos. Em 3 dimensões. Mas se ela tem traço nulo, ela não tem traço, ela perde um elemento. Então, ela, na verdade, fica em 5 elementos. Então, aqui, essa matriz aqui, ela tem 5 elementos independentes. 5 é igual a 2J mais 1. Então, J é igual a 2. Então, significa que essa matriz aqui, ela carrega um spin 2, do ponto de vista do grupo de rotação. As 5 componentes de um spin 2, na questão mecânica quântica de velagem, os componentes do spin 2 são 2, 1, 0, menos 1, menos 2. São as 5 polarizações do spin 2. Então, é o que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho 5 objetos. Esses 5 objetos correspondem às 5 componentes do spin 2. Então, uma matriz simétrica em 3 dimensões espaciais, ela carrega 2 representações, carrega 2 spins independentes. Ela carrega um spin zero dentro do seu traço. Então, a rotação, ela quebra. A matriz simétrica, ela se quebra em 2 objetos do ponto de vista das rotações. Ela tem um objeto escalar e um objeto de spin 2. Então, aqui, nesse objeto aqui, em P e J, mora um spin zero, quer dizer, a parte antissimétrica contém o spin 1. A gente já tinha visto. Então, isso aqui vem do lado. Depois, a parte simétrica, ela contém o spin 0 e o spin 2. Então, isso significa que um tensor feminino do espaço de Minkowski,
ele vai guardar dentro de si, ele acumula dentro de si uma série de componentes de espinhos independentes. O que eu estou querendo dizer com isso é que esse objeto TBI, que é um objeto do espaço do Minkowski, ele contém dentro de si, ele contém dois spin zero. O spin zero é a própria componente T00, é a componente puramente temporal desse tensor, é a componente TT desse tensor. E o outro spin zero, ele mora dentro do traço da parte simétrica desse tensor espacial. Então, nós temos dois spins zero. Aí vamos somar separadamente, nós temos três spins 1. Um spin 1 está aqui, o outro spin 1 está aqui, o outro spin 1 está aqui, na parte antissimétrica. Então, nós contabilizamos três componentes no spin 1, spin do ponto de vista do SO3. Tá? E depois nós contabilizamos um spin 2. Aparece um único spin 2 dentro desse tensor. Qual é a multiplicidade do spin zero? 2 J mais 1. Então, esse objeto aqui tem duas componentes. Esse objeto aqui, 3. Cada spin 1 tem 3 componentes. Então, 3 vezes 3, 9. Aqui eu tenho 9 componentes. E o spin 2 tem 5 componentes. E aqui eu tenho 5 componentes. Cada spin 2 carrega 5 componentes. Então, 2 com 9, 11, 11 com 5, 16. Esse objeto aqui é 4 por 4, vai ter 16 componentes. Então, as 16 componentes desse tensor no espaço de Minkowski, o que eu estou querendo falar? O que significa isso em teoria de grupo? Isso em teoria de grupo significa que nós estamos decompondo um tensor de um espaço, que é um espaço de Minkowski, que é um espaço superior a SO3, que é um espaço que ele é um espaço de 4 dimensões. Ele incorpora o espaço euclidiano tridimensional mais a direção temporal. Então, eu estou pegando um tensor no espaço quadridimensional e decompondo nas componentes de um tensor, correspondentes no espaço tridimensional. Então, as componentes, do ponto de vista das 3 dimensões euclidianas, a componente temporal, ela não tem eixo, ela não é projetada em um eixo, então ela é um escalar. Então, aqui, por isso que esse cara aqui tem 3 componentes e esse cara aqui tem 3. Porém, a coisa mais delicada um pouco é esse. Eu decomponho uma matriz que tem 9 elementos numa matriz simétrica e uma antissimétrica. A antissimétrica carrega um vetor, então ela carrega um spin. Mas a simétrica, ela também não é um puro spin. Ela incorpora um spin 2 e um spin 0. O spin 0 ele reside justamente no traço da matriz. Então, para você pegar uma matriz simétrica qualquer em 3 dimensões, vou pegar essa matriz aqui, S11, S12, S13. Essa matriz é simétrica. Então, esse elemento aqui é o S21, que é o S12. Esse elemento aqui independente é S22 e esse aqui é S23. Esse aqui é o S13, esse aqui é o S23 e esse aqui é o S33. O que eu estou dizendo é que essa matriz aqui, ela é tal que S11 mais S22 mais S33, se eu fizer uma rotação, ele é um invariante rotacional. S' 11 mais S' 22 mais S' 33 é o S11 mais S22 mais S33. Então, esse objeto tem spin zero. Então, se eu somar esses 3 elementos juntos, estão descrevendo uma estrutura única que tem spin zero. E o resto da matriz são as componentes do spin 2. Está claro para vocês? Uma clara, o que é componente, o que é grau de liberdade e o que é spin. A esse ponto, nós temos uma estrutura, uma relação puramente objeto. Não temos dinâmica, não temos equação de campo, não temos a noção de que alguma coisa se propaga. Eu estou falando de um tensor geral. Ele não está sujeito a nenhuma equação que dê a evolução temporal dele. Se olhar a equação da evolução temporal de alguma grandeza, eu sou capaz de tirar no seu momento. E aí eu consigo definir o que é grau de liberdade. Então, a esse ponto, eu não tenho nenhuma ninguém.
Eu não tenho nenhuma dinâmica. Então, vamos dizer, o grau de liberdade desse ponto se confunde com o número de componentes. Então, no tensor, que eu só conheço as relações algébricas dele, o número de componentes independentes dele precisa o número de graus de liberdade. Quantos componentes ele tem? A partir de quantas componentes independentes eu defino esse objeto. Agora, se esse objeto for um campo que depende de teias coordenadas de posição, e eu tiver uma equação que tem uma evolução temporal dele, eu vou ter uma relação do que é momento e do que não é. Aí eu vou começar a definir o que é grau de liberdade. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Um exemplo que fique bem clara essa distinção entre componente e grau de liberdade. Numa descrição dinâmica, o número de componentes não é necessariamente o número de grau de liberdade. Eu posso ter que algumas componentes do tensor, elas são estáticas no tempo. Elas não se propagam, então elas não têm grau de liberdade, elas não evoluem. Outras componentes de repente evoluem. Vou dar um exemplo. E a questão do spin? E a questão do spin simplesmente contabiliza as componentes, a classificação, a categorização das componentes do ponto de vista do grupo espacial SO3. Quando a gente define representações do grupo SO3, do grupo euclidiano, do grupo de rotações do espaço tridimensional, na mecânica quântica, quando a gente pega a álgebra de momento angular, que é LI-LJ igual a I H cortado XJ-LK, essa é a álgebra do momento angular, que é a álgebra do spin, mecânica quântica também. Só que o spin pode ser inteiro ou ser inteiro, o momento angular lateral é sempre inteiro. Discutir isso aqui quando a gente fizer as representações do grupo S2. Mas o spin, então, ele está vendo qual é a característica daquele objeto se comportar sob rotações espaciais. Isso é o spin, isso eu estou chamando de spin. Então, quando eu peguei as componentes desse tensor no espaço uniforme, esse tensor ele tem projeção TT, TX, TY, TZ, XT, XY, ZT e XY, XX, XY, XZ, YX, YY, YZ, ZX, ZY, ZZ. Então as componentes são essas. As componentes é como esse objeto se projeta nos eixos coordenados. Agora, eu sei que cada uma dessa componente carrega um único índice vetorial. Então, do ponto de vista do SO3, esse índice não só de rotação, isso aqui é tempo. Roda de rotações é SO3, só roda XYZ. Então isso aqui se comporta como um vetor, então tem spin 1. O vetor tem 3 componentes. Então, o spin é 1. Esse objeto aqui, ele tem spin 0. Tem uma componente, então o spin é 0. Esse tem 3 componentes. Então o spin é 1. Esse tem 3 componentes também. 1, 2, 3. Então, o spin é 1. Agora esse objeto aqui tem 9 componentes. O cara poderia pensar, esse tem 9 componentes. Então o spin é 4. Não. E agora tem que ter cuidado, tem uma sutileza aí. Se ele é um objeto, se ele é uma matriz, toda matriz, como a gente fez, pode ser decomposta numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. E essas duas partes não se mixam por rotação. Se uma matriz antissimétrica é rotacionada, ela continua antissimétrica. Se uma matriz simétrica é rotacionada, ela continua simétrica. Então, quando eu quebro a matriz em duas partes, essas duas partes, elas são incomunicáveis do ponto de vista da rotação. Porque poderia acontecer o seguinte, eu quebro uma matriz, uma parte simétrica, uma parte antissimétrica. Aí eu faço uma rotação dos eixos coordenados, do outro sistema de referência. No outro sistema de referência, está tudo misturado. Não. O que é simétrico para um observador, é simétrico para qualquer observador. O que é antissimétrico para um observador é antissimétrico para qualquer outro observador. É fácil ver isso. Como é que é a lei de transformação de uma matriz antissimétrica? É isso aqui. R-I-M E-J-N A-M-N. Isso aqui é a lei de transformação de uma matriz antissimétrica, sob rotação. Vamos escrever isso aqui em forma matricial. Isso aqui é a minha matriz, a linha. Isso aqui é linha. Então eu vou botar R. IN, NN, então vai ficar RA. Essa matriz aqui teria que aparecer NJ, mas ela aparece JN. Mas ela é, na verdade, então ela é o R transposto. Então essa relação aqui pode ser escrita dessa forma em notação matricial. A matriz RN, a NN, R transposto NJ. Beleza. Se eu transpuser o lado esquerdo,
eu vou ter A' transposto, R transposto, transposto é R, A transposto é A transposto e R transposto. Só que essa matriz A é assimétrica. Então A transposto é menos A. Então A' transposto é menos A'. Então a rotação de uma matriz antissimétrica não destrói a propriedade de antissimetria. Então eu posso fazer qualquer rotação de uma matriz antissimétrica, ela permanece antissimétrica. O mesmo trabalho eu faço para a parte simétrica. Se eu fizer o mesmo trabalhinho para a parte simétrica, vocês vão ver que S' em J é igual a S, é igual a SJ. A S' em J é o S' JI. Ou seja, o S' transposto é o próprio S'. Então, quando eu decomponho uma matriz de uma parte simétrica e uma parte antissimétrica, essa decomposição é estável do ponto de vista das rotações. No momento que eu decompus, essa decomposição é independente da rotação. Então, por isso que isso se chama duas representações irredutíveis. Eu tenho duas partes irredutíveis dentro de uma matriz. Eu tenho a parte simétrica e a parte antissimétrica. Elas não se comunicam por rotação. Então, esse mundo aqui, do ponto de vista das rotações, é separado deles. São como se fossem dois mundos ortogonais, do ponto de vista das rotações. Aí, quando eu olho essa matriz antissimétrica, tem três elementos. Todo objeto que tem três elementos, o spin é 1. Então, ela tem spin 1. Aí eu mostrei para vocês que realmente eu posso extrair daqui do vetor. Toda matriz antissimétrica, né, a gente viu essa relação. Toda matriz antissimétrica, ela pode ser escrita como sendo equivalente a um vetor pela relação diretiva. E eu posso, essa relação pode ser invertida. VI é um meio de epsilon I JK AJ. Então, se eu conheço uma matriz antissimétrica, a partir dela eu posso criar um vetor. Então, ela é equivalente a um vetor. Ela é dual de um vetor. Aí nós vamos olhar a matriz simétrica. A matriz simétrica, nós olhamos, ela tem 9 elementos, mas aí de novo, ela tem 6 elementos, mas aí de novo, existe dentro de uma matriz, se eu pegar uma matriz simétrica e olhar o traço dela e fizer uma rotação, o traço dela não muda. Os elementos que não estão dentro do traço mudam. E individualmente, os elementos da diagonal mudam, mas a soma total não muda. Então, dentro de uma matriz simétrica, existe alguma coisa que a gente quiser. E aí eu invoco aquele teoreminha na álgebra linear que diz que toda matriz simétrica pode ser decomposta por uma matriz simétrica de traço nulo mais o traço, vezes a identidade. E aí eu vejo, a parte simétrica de traço nulo tem 5 componentes. Então, 5 é 2S mais 1. Então, o spin é 2. E a parte que é o traço é um escalar, é uma única componente. Então, tem uma única componente. Então, o spin é 0. Então, dentro de uma matriz simétrica de traço nulo, eu tenho um spin 0, que é o seu traço, e um spin 2. Eu me entendo sobre spin como uma entidade física, no mar, no gás. Vamos dizer assim, é algo que mostra como o objeto reage às rotações. Isso é uma coisa que eu preciso dizer, a natureza. Também para ele, a rotação, das rotações aqui, deu uma quantidade física. A conclusão que eu quero é o seguinte: entendo a questão de componentes, está claro? Componentes. Mas depois daquele componente circula no jargão do spin. E daí spin já é uma outra, é uma entidade física. Assim, o jargão de spin que eu estou usando aí na verdade, por exemplo, o que é o spin? Na verdade, o spin não tem H portada, não tem mecânica quântica, estou fazendo só uma analogia. O spin que está aí seria o número, dentro do jargão da teoria de grupos, o spin que está aí seria o valor do operador de Casimir que caracteriza uma certa representação irredutível do grupo SO3. Então, uma linguagem, assim, aparentemente complicada, não é nada, não gosto de teoria de grupo. Então, é um operador de Casimir que tem, quer dizer,
que eu estou chamando de spin é o valor, é o alto valor, então é um número que caracteriza um conjunto de objetos que tem uma transformação muito amarrada entre eles sobre rotações. É isso que eu chamo de spin. Na mecânica quântica, esse spin é expandido de uma forma mais física, porque aí o spin é a capacidade, é a propriedade de um número quântico que externa o magnetismo da partícula, quanto a partícula pode se alinhar com o campo magnético externo, né, através da experiência de externo e interna. Então, eu não estou colocando o spin nesse sentido, eu não estou aqui falando de mecânica quântica aqui, eu estou colocando o spin no sentido figurado de que é a representação do grupo SO3 que caracteriza uma forma de um objeto se transformar. Então, um escalar não se transforma, ele tem uma única componente, então o spin dele é zero. O outro vetor, ele tem 3 componentes. As 3 componentes rodam entre si sob rotações. É o spin 1. Um objeto que tem 5 índices, né, tem 2 índices, uma matriz simétrica de traço duplo, ela tem 5 componentes independentes. Essas 5 componentes se misturam sob rotações. Isso que é a noção do spin que eu estou usando. É a propriedade de transformação de um objeto sob rotações tridimensionais. Aqui você teria que criar um mundial de trabalho, Sim. Sim, quer dizer, na verdade, quando você dá o gerador do grupo de rotação, você está dando o quê? A representação da álgebra de Lie, aquele grupo de rotação. Então, quando você dá aquele gerador, você está automaticamente declarando que é spin. Pela forma do gerador, você já sabe que é spin. Se olhou para a matriz, pelo gerador, você sabe que é spin. Claro, supondo que você sabe que é de grupo. No raciocínio do tipo, você descobriu que fizeram aqui tem um espinho. Isso. Daí, mas para você dizer, agora o espinho tem que fazer fizeram aqui e esse gerador. Não. O gerador, ele vai atuar no T0. O gerador, ele atua no objeto. Dentro da linguagem da teoria de grupo, o gerador é a matriz que vai atuar no T0i para transformar ele. Quer dizer, isso aqui é o papel da rotação, é a rotação atuando no objeto e transformando ele. O gerador está dentro do R. O R é exponencial do gerador. Quem conhece o grupo SO3 bem, quem não conhece? Você conhece o grupo SO3? Conhece. Mais ou menos ou bem? Mais ou menos. Em física ou é assim, não é? Você vai gritar. Conhece ou não conhece? Não conhece. Então tá legal. Tu conhece a SO3 bem? Conheço, mas estou em primeiro grau. Essa discussão está passando por você ou você está se reencontrando? Não, tá bom. Tá bom, vocês também não estão se reencontrando nada. Então não vamos para frente não. Isso aqui é a gente sair daqui compreendendo as coisas. Não adianta fazer um monte de tiro aqui e depois vocês ficarem reprimidos. vamos discutir as coisas. Fala aí. Professor, eu não entendi que a gente tem 5 componentes. Então vamos fazer o seguinte, antes disso, eu vou chegar lá, mas antes disso, devido à pergunta que o Roy lançou, que abriu para a gente discutir essas coisas, por exemplo, vamos dizer o seguinte, quando eu pego, só para eu ir localizando até da onde eu posso partir, aqui, esse objeto só tem componentes temporais, então ele não vê as rotações dos vocês compreendem. Esse objeto aqui, ele tem uma parte temporal e uma parte espacial. Então ele vê 3 componentes, na verdade tem 3 componentes no final do dia, isso é equivalente a um vetor. Esse objeto é equivalente a um vetor. Agora, esse objeto aqui, ele tem 2 índices, ele é um tensor. Vamos só uma olhadinha, vou dar uma olhadinha no que é uma matriz de SO3, vou apagar isso aqui, a gente vai chegar lá. Então vamos fazer uma digressãozinha, um parênteses sobre SO3, e aí eu volto aqui para você. Depois vai estar na rede as aulas que eu estou dando de teoria de grupos aos sábados, para a iniciação científica, mas justamente agora estamos trabalhando SO2. E aí dentro de algumas aulas eu vou começar a trabalhar o SO3 para colocar a conexão entre SO3 e SO2. Aí vocês quiserem fazer essa revisão, eu anuncio a vocês nesses pelas aulas do sábado, tá bom? Mas aqui eu vou fazer uma coisa assim, mais compactada, e aproveitando que vocês já sabem algumas coisas daqui e ali, né? Então, vou fazer o seguinte, rapidinho, assim, só um parênteses, né?
fazer um parênteses, não custa nada a gente esclarecer alguns pontos. Então, uma transformação de SO3 é uma transformação, uma rotação, né, que eu vou fazer uma rotação nos eixos, né? Eu tenho um sistema de eixo, vou adotar esse ponto de vista, estou rodando o eixo, então, tenho um sistema de eixo, vou fazer uma rotação nos eixos coordenados, a minha rotação ela ocorre no sistema de eixos. Eu vou passar de x, y, não só desenhando bidimensional, mas é o x' e y'. E eu tenho um certo vetor. Então, esse vetor V aqui, ele é visto com essas componentes nesse sistema de referência e é visto com essas componentes no sistema de referência rotacional. Então, isso significa que o meu vetor V', né, as coordenadas V' aí, coordenadas desse vetor nesse sistema de referência, elas são uma combinação linear das coordenadas do vetor no outro sistema de referência. Então, essa matriz é dita a matriz que faz a rotação. Mas o que vai caracterizar a rotação é o fato do produto escalar ficar invariante. Então, eu vou ter que V' escalar V', a rotação ela não muda nem os ângulos entre os vetores, nem os módulos dos vetores. Eu vou querer que isso aqui aconteça. V' é igual a V escalar. O que é V'? V', eu posso colocar uma forma matricial, é V' transposto. V', como se fosse uma matriz deitada, uma matriz em pé. V', matriz coluna. Isso aqui vai ter que ser igual a V transposto. Vou colocar assim. Mas quem é a matriz V' transposta? É V transposta, R transposta. V', V. Então, a invariância do produto escalar impede que essa matriz seja uma matriz ortogonal. Essa matriz aqui é uma matriz ortogonal 3×3. Essa é a notação. Uma matriz ortogonal 3×3 satisfaz a essa propriedade. A inversa dela é a sua transposta. Essa é uma matriz SO3. Toda matriz ortogonal satisfaz a essa relação. Se eu tirar o determinante dela, eu vou ter determinante de R transposto vezes determinante de R igual a 1. Determinante da identidade é 1, mas o determinante de uma matriz transposta é o determinante da matriz original. Então isso aqui me dá determinante de R ao quadrado igual a 1. Então a matriz O3 ela tem determinante que vale sempre mais ou menos 1. O determinante dela vale mais ou menos 1. Se o determinante vale mais ou menos 1, eu vou escolher aqueles determinantes, aquele subconjunto que tem determinante 1. Então, quando eu escolho matrizes que têm determinante, então, dentro das matrizes O3, eu vou escolher aquelas que têm determinante 1. Na álgebra linear, matrizes com determinante 1 são chamadas de matrizes especiais, S. Então, quando eu digo SO3, eu estou dizendo o conjunto de todas as matrizes 3×3 ortogonais especiais, com determinante 1. Então, o que caracteriza uma matriz SO3, que é uma matriz que deixa invariante o produto escalar? Então, uma matriz R, o que pertence ao grupo SO3, ela satisfaz essas propriedades. A inversa dela é a sua transposta, o determinante dela é igual a 1. Essa caracteriza a matriz SO3. E aí a gente vê o seguinte, vamos escrever isso da seguinte maneira, vou apagar isso. Toda matriz que tem determinante 1, a álgebra linear, pode ser escrita como sendo a exponencial de uma matriz que tem traço 1. Posso escrever como I vezes uma matriz 1. Qual é a característica? Essa matriz aqui, quero dizer o seguinte, tem uma matriz que tem determinante 1.
toda matriz que tem determinante 1, posso esquecer esse ícone, toda matriz que tem determinante 1 pode ser escrita como a exponencial de uma matriz ômega que tem traços. Então, vamos escrever aqui, ó, determinante de R é 1. Se eu tirar o determinante da exponencial de ômega, nós sabemos que o determinante de uma matriz, né, é exponencial. Vamos lembrar daquela relação da álgebra linear. O determinante de uma matriz é exponencial do traço do logaritmo da matriz. Então, o determinante da matriz, nesse caso a minha matriz N é a ômega. Então, o determinante da minha matriz é exponencial do traço do logaritmo da minha matriz. Bom, mas o logaritmo da exponencial é o próprio expoente. Então, isso aqui dá traço de ômega. Então, se essa matriz aqui tem determinante 1, é porque o traço de ômega é 0. Então, toda matriz de determinante 1, ela pode ser escrita como sendo uma matriz que é exponencial do traço. O exponencial de uma matriz cujo traço é 0. Então, vamos adotar essa parametrização. Vamos dizer que a nossa matriz R vai ser exponencial de ômega. Beleza. Agora, eu posso, se quiser, eu posso botar aqui um I. Se essa matriz aqui é real, eu botar um I aqui, ela fica puramente imaginária. Isso não afeta nada. É só para a gente poder depois ter uma representação que é complexa. Só isso. Então, vamos dizer, isso aqui me garante que se essa matriz aqui tem determinante 1, essa matriz aqui tem traço 0. Então, traço de ômega é 0. Traço de ômega é 0. Beleza. Vamos em frente, então. Vamos, então, fazer a seguinte propriedade. Qual é a propriedade fundamental da... Então, se ela tem determinante 1, o traço de ômega é 0. Nós tivemos informação sobre essa matriz. Ela tem traço nulo, porque essa matriz tem determinante 1. E essa matriz aqui é da categoria especial. Mas agora essa matriz aqui é ortogonal. Então, a inversa dela é a transposta dela. Como é que eu inverto essa matriz? A exponencial e ômega invertida é a menos i ômega. Isso é o inverso. Está vendo? Isso é o inverso. E o transposto dessa matriz é exponencial de i ômega transposto. Está dando uma revisãozinha aqui que eu esparrei no problema de SO3 e 3, tá? Então, ômega transposto é igual a menos ômega. Ou seja, essa matriz é assimétrica. Então, eu mapeei o problema das matrizes ortogonais e com determinante 1, que são as matrizes SO3. Eu fiz o seguinte: essa matriz R aqui, vou botar assim, então aqui eu tenho R. R é exponencial de I ômega. E R pertence a SO3. Então, o fato dessa matriz ser ortogonal me diz que essa matriz aqui é assimétrica. Então, as minhas matrizes ômega são antissimétricas. Claro, toda matriz antissimétrica automaticamente tem traço nulo, porque os elementos da diagonal são nulos. Então, eu reduzi o problema de conhecer as matrizes ortogonais, as matrizes de rotação, eu transformo esse problema num problema mais simples. Basta eu olhar as matrizes antissimétricas. Se eu conhecer as matrizes antissimétricas, basta eu exponenciar as matrizes antissimétricas, eu acho as rotações. Então, nós vamos trabalhar com as matrizes antissimétricas. Então, vamos pensar, quem é a matriz ômega antissimétrica, 3x3 mais geral possível? Uma matriz ômega antissimétrica, ela tem diagonal nula, certo? Aqui vai ser A, aqui vai ser B, aqui vai ser menos A, aqui vai ser 0 e aqui vai ser C. Aqui vai ser menos B, aqui vai ser menos C e aqui vai ser C. Então, essa é a forma de uma matriz antissimétrica. Certo? Vamos lá, vamos fazer o seguinte: por uma questão só de convenção, vamos manter esse menos B aqui e vamos colocar o B aqui. Só fiz isso. Tá? Então, o que é importante é que essa matriz é antissimétrica. Esse com esse e esse com essa matriz é antissimétrica.
Então, eu sei que se eu vou deixar esse para volta aqui depois. Se nós conhecermos as matrizes antissimétricas, 3 por 3, nós automaticamente devemos conhecer essas matrizes. Quantas matrizes independentes eu tenho? É só expandir ômega. Eu posso expandir ômega dessa forma. Ômega é A, 0, 1, 0. Menos 1, 0, 0. 0, 0, 0. Mais B, 0, 0, menos 1. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Mais C, 0, 0, 0, 0, 0, 1, menos 1. Vamos pensar aqui o seguinte, eu estou colocando aqui esse I, essa matriz aqui, ela é exponencial desse I. Essa matriz aqui é completamente real. Então, essas matrizes que estão ali são completamente reais. Então, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos tirar esse I daqui, vamos colocar esse I. Um também importante para. Vamos dizer que eu estou pegando as matrizes de S. Elas são exponenciais dessa matriz. Então, nós chegamos a essa conclusão, que essa matriz R, ela é exponencial. Dessa matriz, eu tirei o I, vamos tirar o I, o mais importante é esse. Depois eu vou recolocar o I de uma outra forma. O ômega está aqui. E essa matriz ômega é a função de três matrizes independentes, antissimétricas, que tem algum significado. Vou ver qual é o significado dessas matrizes aqui. Por exemplo, suponhamos, porque era só para a gente ter uma ideia, se eu quisesse pegar, por exemplo, B igual a C, então isso significa o seguinte: a matriz ômega é o conjunto de todas as matrizes antissimétricas 3 por 3 depende de 3 matrizes de base fixas. Essas 3 matrizes fazem papel de vetores de base. Eu expando essas matrizes nessa base. Então tem 3 elementos independentes. Então, claro, a dimensão, na verdade, a dimensão de ômega, o número de parâmetros independentes de ômega, é claro que é o número de parâmetros independentes de R. É igual a 3. Tem 3 elementos independentes. E aí, vamos fazer o seguinte, só para a gente perceber o que está acontecendo. Se eu pegar essa matriz, vamos supor que eu vou trabalhar numa situação em que B igual a C igual a 0. Vamos que B seja igual a C e seja igual a 0. Vou pegar quem é a transformação R igual a exponencial de A. Vamos chamar essa matriz aqui de ômega 1. Essa matriz aqui de ômega 1, ômega 2, ômega 2 e ômega 1. Fazer isso. Então vamos pegar essa matriz aqui, que é exponencial de ômega 1. Estou pegando esse exercício, pegar essa matriz aqui exponencial. Esse exponencial, a matriz significa somar todas elas, fazer a série de potências. Vai ser a identidade mais a ômega 1 mais a 2 sobre 2 ômega 1 ao quadrado e assim vai. Série de Taylor da exponencial. E aí a gente observa que essa matriz ela é uma matriz bastante simples. O quadrado dela, essa matriz tem essa propriedade. O quadrado dela, ômega 1 ao quadrado, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0. A matriz ômega terceira é menos ômega 1 a terceira, é menos ômega 1. Ômega 1 a quarta é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. E depois começa a tudo se repetir. Ômega 1 a quinta é ômega 1. Ômega 1 a sexta é igual a isso. Então, quando eu somar todas essas matrizes, eu vou ter a seguinte coisa. Eu vou ter a seguinte situação. Todas as séries pares, elas vão se somar desse modo alternado. Quando eu fizer
as potências pares, elas estão todas na diagonal. Então eu vou ter a seguinte coisa, vamos somar todas as potências pares. Aqui é uma matriz 3 por 3 com a seguinte característica. Na identidade, então vai ficar aqui 1 menos A2 sobre 2 fatorial, mais A4 sobre 4 fatorial, e assim vai. Depois as potências cúbicas, as potências ímpares, vão dar ou ômega 1 ou menos ômega 1. Então, vou botar essa matriz 3 por 3, ela vai se somar dessa forma. Aqui vai ficar menos A3 sobre 3, e assim vai. Aqui dá 0. Aqui vai dar menos A, menos A, mais A3 sobre 3. Blá, blá, blá. Aqui vai ficar a mesma coisa, 1 menos A2 sobre 2, mais A4 sobre 4, e assim vai, 0, 0, 0, 1. É isso que dá essa matriz. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho cosseno, essa matriz aqui deu para mim isso aqui. Cosseno de A, seno de A, 0. Menos seno de A, cosseno de A, 0. 0, 0. Então, se eu pegar a matriz de SO3, que é induzida por essa matriz de base aqui, eu ganho essa transformação. O que significa essa transformação? Vamos aqui. Significa a seguinte transformação. Vou fazer uma transformação x', y', z' igual a r, x, y, z. Isso é a minha matriz de rotação no espaço de coordenadas. E aí eu sei quem é essa matriz. Se eu fizer uma transformação que tenha B nulo, C nulo, e esse A é qualquer, eu ganho aquela transformação. Ou seja, eu ganho x' igual a cosseno de A, x, mais seno de A, y. Y' igual a menos seno de A, x, mais cosseno de A, y. E Z' igual a Z. O que significa isso? Isso significa uma rotação no plano x. Significa que eu fiz isso. Estou aqui no plano XY. Se eu fizer uma rotação trigonométrica de um ângulo A, dos meus eixos coordenados, fizer uma rotação trigonométrica de um ângulo A, suponha que eu tenho um vetor V. Suponha que seja meu vetor. Suponha que esse vetor V ele forma um ângulo θ, um ângulo alfa, nos eixos coordenados. Então, eu sei quem são os componentes Vx e Vy. Então, eu crio as componentes Vx' e esse ângulo aqui, então, é alfa menos A. Então, eu sei o seguinte, V'x é o módulo de V cosseno de alfa menos A. E a componente y desse vetor, no sistema de eixos gerados, o V'y, é módulo de V seno de alfa menos A. Interpretação geométrica que eu vou fazer. Então, V'x vai ser cosseno de alfa menos A, é cosseno de alfa cosseno de A. Então, vai ficar módulo de V, cosseno de alfa, cosseno de A, mais módulo de V, seno de alfa, seno de A. Quem vai ser o V'y? Vai ser módulo de V, seno de alfa, cosseno de A, menos módulo de V, cosseno de alfa, seno de A. Agora, quem é módulo de V cosseno de alfa? É o Vx. Então, você vai ficar no seguinte. Agora eu estou subindo o quadro, tá? Então, daqui
Então vamos ter V'x vai ser cosseno de A Vx mais seno de A dy. V'y é menos seno de A Vx mais cosseno de A. Então o que eu fiz? Fiz justamente uma rotação, fiz uma rotação, aquilo lá nada mais é do que uma rotação do plano x. Então a interpretação geométrica dessa matriz aqui, se eu compreender qual é a transformação R que vem dessa matriz, essa matriz ela me gera, no final de tudo, uma rotação do plano x. O papel dessa exponencial dessa matriz é fazer essa rotação no plano x. Então nós chamamos essas matrizes de matrizes geradoras. Essa matriz aqui é uma matriz geradora de uma rotação no plano coordenado x. Essa matriz aqui, se eu fizer o mesmo exercício, ela vai manter o y sem rodar. Então ela vai fazer uma rotação no plano zx. E essa aqui vai fazer uma rotação no plano YZ. Ela vai misturar Y com Z. Deixa o X invocado. Essa aqui mistura X com Z. Primeira linha com a terceira linha. E essa aqui mistura X com Y. Então, cada uma dessas matrizes ela tem uma interpretação. Então, vamos colocar aqui a interpretação geométrica. Por isso que esse grupo chama grupo de rotação, né? Então, é a matriz ômega 1. Ela representa, quer dizer, ela gera uma rotação dos eixos coordenados, né? No plano XY, deixando o eixo Z invariante. Ou seja, a matriz ômega 1, ela gera uma rotação em torno do eixo dos eixos. No fundo, é isso que eu estou fazendo. Se eu fizer uma rotação em torno do eixo dos eixos, no fundo, eu estou rodando só o plano XY. Qualquer rotação em torno do eixo dos eixos, ela deixa o Z invariante e ela roda X com Y. Então, essa matriz aqui, ela gera uma rotação em torno do eixo dos eixos. Ou seja, uma rotação do plano XY. Uma rotação do eixo no sentido trigonométrico, né? A rotação está aqui, no sentido trigonométrico. Eu rodei assim. Se eu tivesse rodado o contrário, teria dado sinais de seno que seriam dados contrários. A mesma coisa se eu for para a matriz ômega 2. Se eu fizer agora o mesmo exercício com a matriz ômega 2, eu vejo que a matriz ômega 2 está gerando uma rotação em torno do eixo dos y. E a matriz ômega 3 está gerando uma rotação em torno do eixo dos y. Acho que vocês estudaram alguma coisa lá na graduação, como a ângulo de Euler, rotação de um pouco mínima. Os ângulos de Euler, eles são caracterizados. Você faz uma rotação de um ângulo alfa em torno do eixo dos eixos, depois faz uma rotação de um ângulo beta em torno do eixo dos y, do eixo do x, e depois volta a fazer uma rotação de um ângulo gama em torno do eixo dos eixos. Então, se vocês quiserem calcular a matriz de Euler, né, os ângulos de Euler, é só pensar o seguinte. A matriz de Euler, a matriz de rotação de Euler, ela tem, dizer, um ângulo alfa, um ângulo beta e um ângulo gama. A primeira rotação que eu faço é uma rotação de um ângulo alfa em torno do eixo dos eixos. Então vamos fazer uma rotação de um ângulo alfa em torno do eixo dos eixos. Então, uma rotação de um ângulo alfa em torno do eixo dos eixos é essa matriz aqui. É cosseno alfa, zero. Menos seno alfa, zero. Zero, zero. Então, quando eu faço essa rotação, eu passei de x, y, z para x', y', z'. Claro que z' é igual a z, que é essa matriz do grupo C.
Aí depois que eu estou nesse sistema de eixo x', y', z', em cima disso eu vou fazer uma rotação em torno do eixo de x, de um ângulo beta. Então uma rotação de um ângulo beta em torno do eixo de x, ela não vai mudar o x, obviamente, ela vai deixar 1, 0, 0. Mas ela vai alterar o y' e z', ela vai fazer isso aqui, ela vai 0, cosseno de beta, seno de beta. 0, menos seno de beta, cosseno de beta. É o mesmo padrão. Cosseno, seno, seno, cosseno. Então, essa segunda matriz, ela já vai atuar nesse objeto. A primeira rotação que eu fiz foi essa. Eu faço uma rotação de um ângulo alfa em torno do eixo dos eixos. E aí, essa matriz aqui, atuando nesse sistema, nesse vetor, ela vai me dar um x', y', z'. Depois dessa rotação feita, eu agora faço uma rotação em torno do novo eixo x. Eu faço uma rotação do ângulo beta, em torno do eixo de x. Então, eu faço uma rotação no plano YZ. Então, construo isso aqui. Agora, com isso aqui, eu ganhei x duas linhas, y duas linhas, z duas linhas. Então, ganhei agora um novo sistema coordenado. Mas agora, nesse novo sistema, eu volto a fazer uma rotação de um ângulo gama em torno do eixo dos eixos. Então, eu replico essa matriz aqui, só que com ângulo gama. Vai ser cosseno gama, seno gama, 0, menos seno gama, 0, 0, 0. Então, claro, multiplicando essas três matrizes, a gente ganha aquela complicada matriz. Olha, mas no fundo é isso, foi uma série sucessiva de três rotações. Uma de rotação de um ângulo alfa em torno do eixo dos eixos, uma rotação de um ângulo beta em torno do eixo x e uma rotação de um ângulo gama em torno do eixo dos eixos. Tá? Então, isso me dá a matriz de ordem. Então, isso é uma matriz geral de SO3. Tá? Essa matriz aqui é SO3, essa matriz aqui é SO3, essa matriz aqui é uma matriz SO3. O produto de duas matrizes SO3 é sempre uma matriz SO3. Então, isso aqui é uma matriz SO3. Porque essa matriz aqui pertence a SO3, que ela é caracterizada por três ângulos de rotação. O que caracteriza uma matriz de SO3. Então, isso. Eu estou falando isso que eu chamei de discussão de espinha aí, algumas pessoas não conhecem, estou fazendo uma revisão de SO3. Então, isso é o grupo SO3. Agora vamos fazer, depois do intervalo, vamos olhar com cuidado as relações que tem entre esses geradores aqui, para a gente redescobrir as relações da álgebra da mecânica quântica. Vamos redescobrir as relações da álgebra dos espinhos da mecânica quântica. Então, eu vou só fechar agora a nossa discussão. Estou guardando esse quadro aqui para a revisão. Esse quadro aqui é o que eu espaço no nosso. Então vamos fazer o seguinte, só fechar a nossa revisão dizendo o seguinte. Eu posso, então, se quiser, eu tinha escrito desse modo. R igual a exponencial de ômega. Onde ômega são é uma matriz que pode ser expandida desse modo. Então agora eu vou fazer o seguinte, em vez de trabalhar com ômega, vamos passar, vamos colocar um I aqui. Então não tem nada muda se eu colocar um I aqui, e claro, se eu colocar esse I aqui e multiplicar a matriz ômega por menos I, estou fazendo isso. No fundo eu multipliquei por 1. Então nós vamos passar a trabalhar agora com essa matriz aqui. Em vez de trabalhar com ômega, vamos trabalhar com menos I ômega. Então nós vamos ter uma matriz ômega 1, que vai ser menos I, 0, vai ser 0, menos I 0, I 0, 0, 0, 0, 0. Ômega 2, 0, 0, I, 0, 0, 0, menos I 0, 0. E ômega 3 é uma opção, isso aqui é só uma opção. 0, 0, 0, 0, 0, I, 0, menos I 0. Multipliquei por menos I, para ficar menos I.
Então eu vou trabalhar dessa forma. Em vez de trabalhar com exponencial de ômega direto, eu vou colocar o mi e vou passar a trabalhar com essas matrizes aqui, menos I. Estou fazendo isso, então. É como se eu estivesse fazendo R é exponencial de I ômega 2. A mais de ômega 2. E ômega 2 é isso, é A vezes essa matriz, mais B vezes essa, mais C vezes essa. Então, só agora, para trabalhar com 3 matrizes ômega 2, eu simplesmente coloquei I menos I, introduzi os menos I das matrizes e deixei o I do lado de fora. Então, eu estou trabalhando com isso aqui, onde essa matriz ômega 2 é uma soma, é uma combinação linear dessas 3 matrizes. Só me é conveniente para poder ficar mais óbvia a colocação também. Então vamos dar um intervalo aqui. Então nós estamos trabalhando um pouco a estrutura que está por trás do grupo de rotação. Por que isso? Porque nós estamos interessados em decompor as componentes, os tensores do espaço de Minkowski em termos de representações do grupo euclidiano S1. Por que isso vai ser importante? Isso vai ser interessante para a nossa compreensão da formulação covariante do eletromagnetismo. Dadas as equações de Maxwell, a gente vai saber exatamente como é que a gente deve trazer as equações de Maxwell para uma forma conveniente no espaço Minkowski. Porque as equações de Maxwell, como nós conhecemos, elas estão escritas no espaço euclidiano. Divergência de E, rotacional de E, divergência de B, rotacional de B. Então vamos querer trazer isso para o espaço Minkowski. E aí é importante a gente saber como é que a gente incorpora os vetores e os tensores do espaço euclidiano dentro dos tensores do espaço Minkowski. Essa é a técnica que a gente vai fazer. Em teoria de grupos, isso tem um nome. É decomposição das representações de um grupo segundo representações irredutíveis de um subgrupo que está contido nesse grupo. Basicamente, para quem já sabe um pouco de teoria de grupo, o que nós estamos pegando, eu não falei ainda, mas implicitamente nós estamos pegando, são as representações do grupo de Lorentz. Nós vamos estudar na próxima aula, que é o grupo SO13. Dentro desse grupo de Lorentz, eu tenho um subgrupo, que é o subgrupo das rotações, é o SO3. Então, o que nós estamos fazendo é isso. Eu estou pegando um tensor daqui e decompondo esse tensor daqui segundo componentes irredutíveis de SO3. Então, quando eu estou pegando isso aqui eu estou trabalhando com o grupo de Lorentz. E aqui eu estou trabalhando com as partes de SO3 que compõem esse objeto do grupo de Lorentz. É isso que nós estamos fazendo. Tecnicamente é isso que eu vou dizer. Tá bom? São 5h35, então eu vou dar um intervalo de.